Que a paz do Senhor esteja com você neste momento. Hoje, meditaremos em Ezequiel, capítulo 21, uma mensagem forte e solene sobre o julgamento de Deus contra o pecado. Nesse capítulo, Ezequiel anuncia o uso da espada como símbolo do juízo de Deus, destacando sua justiça e santidade. A profecia apresenta uma chamada à seriedade espiritual e à reflexão sobre as consequências do pecado. No entanto, mesmo em meio a essa mensagem de juízo, somos lembrados do compromisso de Deus com seu plano redentor, que culmina em Cristo, aquele que traz salvação e restauração. Convido você a abrir sua Bíblia e meditar comigo neste capítulo profundo e desafiador. Que o Espírito Santo ilumine nossos corações para compreendermos as verdades de Deus e aplicá-las em nossas vidas. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o teu rosto para Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. E dize à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E porquanto hei de eliminar do meio de ti o justo e o ímpio, por isso a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha. Nunca mais voltará a ela. Suspira, pois, tu, filho do homem. Suspira à vista deles com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que quando te disserem: Por que suspiras tu? Dirás: Por causa das novas, porque vem. E todo o coração se derreterá, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito desfalecerá, e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza, e dize: Assim diz o Senhor, dize: A espada está afiada e também polida. Para a grande matança está afiada, para reluzir está polida. Regozijar-nos-emos, pois. Despreza o cetro de meu filho como a toda árvore, e deu-a para se polir, para que se tome na mão. Esta espada está afiada e está polida, para a entregar na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, será contra todos os príncipes de Israel. E com eles foram desamparados a espada juntamente com o meu povo. Bate, pois, na coxa, porque se faz uma prova, e que seria se também não existisse o cetro que despreza, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza, e bate com as mãos uma na outra, e triplicará o golpe da espada, a espada da matança, a espada da grande matança que os rodeará. Para que desmaie o coração e se multipliquem os tropeços, sobre todas as portas deles porei a ponta da espada. Ah, ela foi feita para reluzir, está afiada para matar. Ó espada, vira-te para onde quer que te diriges. Vira-te para a direita, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Também eu baterei as minhas mãos uma na outra e desafogarei a minha indignação. Eu, o Senhor, disse. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, aponta 2 caminhos por onde venha a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão da mesma terra, e põe uma mão. Põe-na no princípio do caminho da cidade. Aponta um caminho para que venha a espada a Rabá dos filhos de Amon e a Judá contra Jerusalém, a cidade fortificada. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no princípio dos 2 caminhos, para usar de adivinhação. Sacudirá as flechas, interrogará os terafins, atentará para o fígado. À sua mão direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordem de matar, para levantar a voz com júbilo, para dispor os arietes contra as portas, para levantar trincheiras, para edificar baluartes. Isto será como adivinhação vã aos olhos daqueles que lhes fizeram juramentos, mas ele se lembrará da maldade deles, para que sejam apanhados.
Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto fizestes com que se lembrasse da vossa maldade, descobrindo-se as vossas transgressões e aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, porquanto viestes à memória, sereis apanhados com a mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da maldade final, assim diz o Senhor Deus: remove o diadema e tira a coroa, esta não será a mesma. Exalte-se o humilde e humilhe-se o soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés a porei. Também não será mais, até que venha aquele cujo é o direito, e a ele o darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, acerca dos filhos de Amon e acerca do seu opróbrio. Dize, pois: a espada está desembainhada, para a matança está polida, para consumir, para reluzir. Enquanto te têm visões vãs e te adivinham mentiras, para te porem sobre os pescoços dos ímpios que estão para morrer, cujo dia virá no tempo da maldade final. Torna-a a sua bainha. No lugar onde foste criado, na terra do teu nascimento, te julgarei. E derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti no fogo do meu furor, e te entregarei na mão de homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás de pasto, o teu sangue estará no meio da terra, não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse. Ezequiel 21. Apresenta uma profecia intensa e solene, onde Deus anuncia seu juízo por meio da imagem de uma espada afiada e polida. Este capítulo traz lições sobre a santidade de Deus, a seriedade do pecado e a certeza de que o juízo divino é inevitável para aqueles que persistem em suas transgressões. A mensagem é dirigida ao povo de Israel, mas também tem implicações para as nações ao redor, mostrando que o juízo de Deus é universal e justo. O capítulo começa com Deus ordenando a Ezequiel que volte seu rosto para Jerusalém e profetize contra os santuários e a terra de Israel. Versículos 1 e 2. A mensagem de Deus não poupa ninguém. Tanto justos quanto ímpios seriam atingidos pelo juízo, simbolizado pela espada que será desembainhada. Versículo 3. Isso nos lembra que em tempos de juízo coletivo, até mesmo os justos podem sofrer as consequências do pecado de uma sociedade como um todo. Esse aspecto deve nos levar a refletir sobre a responsabilidade coletiva e a necessidade de interceder pela nação em que vivemos. A espada que Deus menciona no versículo 4 percorre toda a terra, desde o sul até o norte, indicando que o juízo seria abrangente e imparcial. Este símbolo é um lembrete de que Deus é um juiz que não faz acepção de pessoas. Ele julga com justiça e ninguém está fora do alcance de sua soberania. A espada que nunca retorna à bainha, versículo 5, enfatiza a seriedade e a inevitabilidade do julgamento. Não há como escapar do juízo divino quando o pecado é deliberado e contínuo. Nos versículos 6 e 7, Ezequiel é instruído a suspirar com amargura como uma demonstração visível da gravidade da mensagem que ele transmitia. O sofrimento do profeta simboliza o impacto que a notícia do juízo deveria causar no coração do povo. Quando o povo pergunta a razão do lamento, Ezequiel explica que a espada está prestes a vir, trazendo medo e desespero. Esse cenário ressalta que o juízo de Deus não é algo a ser tomado de forma leviana. Ele é um chamado ao arrependimento e à humildade diante de sua santidade. A imagem da espada afiada e polida, mencionada nos versículos do 9 ao 11, destaca o caráter deliberado e preparado do juízo de Deus. A espada não é empunhada de forma aleatória, mas foi afiada para a grande matança e polida para reluzir, demonstrando que o juízo será executado com precisão. Deus é um juiz perfeito, e suas ações são sempre justas, mesmo quando nos parecem severas.
Os versículos seguintes descrevem a reação que a espada causará. Corações derretidos, mãos enfraquecidas, espíritos abatidos e joelhos como água. Versículo 7. Essas imagens capturam a totalidade do impacto emocional e espiritual que o juízo traria sobre o povo. Deus deseja que o pecado seja tratado com seriedade e que o impacto de sua disciplina leve as pessoas ao arrependimento genuíno. Essa primeira parte de Ezequiel 21 nos ensina a encarar o pecado com a seriedade que ele merece. Deus é paciente e misericordioso, mas sua santidade exige que o pecado seja confrontado. O juízo não é apenas uma manifestação de sua ira, mas também uma oportunidade para que o povo reconheça sua rebeldia e volte para ele. Na segunda parte de Ezequiel 21, a mensagem do juízo se aprofunda e revela a precisão com que Deus executa seus propósitos. A espada é novamente descrita como afiada e polida, mas agora vemos um foco na entrega dessa espada ao matador, um símbolo do agente de Deus que trará o julgamento sobre o povo. Versículos do 11 ao 13. Este trecho ressalta que o juízo de Deus não é aleatório, mas direcionado, com propósito claro e objetivo. O profeta é instruído a demonstrar a gravidade da mensagem através de gestos e ações simbólicas. Nos versículos do 14 ao 17, Ezequiel deve bater uma mão na outra e triplicar o golpe da espada. Essa repetição reforça a intensidade do juízo que está prestes a ocorrer. A espada não será usada apenas para matar, mas para devastar, causando tropeços, medo e destruição em toda parte. O gesto de bater palmas simboliza a determinação de Deus em executar o julgamento e a declaração de que ele desafogará a indignação. Versículo 17. Sublinha a justiça divina em lidar com o pecado. Nos versículos do 18 ao 20, Deus dá instruções a Ezequiel para apontar dois caminhos, simbolizando as opções disponíveis para a espada do rei da Babilônia. Esses caminhos levam a Rabá, a capital dos Amonitas, e a Jerusalém. Essa dualidade nos lembra que o juízo de Deus não é limitado a Israel, mas alcança também as nações vizinhas. A escolha do caminho é descrita de forma simbólica, mostrando que mesmo o uso de métodos pagãos, como adivinhações, serve aos propósitos de Deus. Versículo 21. Isso demonstra a soberania de Deus sobre todas as coisas, até mesmo sobre as ações de líderes ímpios que, sem saber, cumprem os planos divinos. A profecia continua com uma descrição vívida do cerco a Jerusalém, onde arietes são dispostos contra os portões, trincheiras são cavadas e baluartes são edificados. Versículo 22. Esse cenário enfatiza a inevitabilidade do julgamento. Apesar de suas defesas e alianças, Jerusalém não poderá escapar da espada. O versículo 23 destaca que a profecia pareceria vã aos olhos dos israelitas que confiavam em alianças e em uma falsa segurança. Contudo, Deus revela que os pecados do povo seriam lembrados e eles seriam apanhados em sua própria maldade. Nos versículos do 24 ao 27, Deus se dirige diretamente ao profano e ímpio príncipe de Israel, provavelmente referindo-se a Zedequias, o último rei de Judá. Ele é condenado por sua desobediência e falta de liderança espiritual. E Deus declara que seu diadema e coroa seriam removidos. A humilhação dos poderosos e a exaltação dos humildes são princípios fundamentais do reino de Deus. E aqui vemos que Deus reverterá as situações para cumprir sua justiça. O versículo 27 traz uma esperança futura ao afirmar que a coroa será entregue àquele cujo é o direito e a ele o darei. Esse versículo aponta para a vinda do Messias, Jesus Cristo, que estabelecerá seu reino eterno com justiça e retidão.
O foco se desloca para os filhos de Amon nos versículos do 28 ao 32. Assim como Israel, eles também enfrentariam o juízo divino. A espada, que já havia sido polida para o julgamento, agora seria usada contra os amonitas. Embora eles confiassem em visões vãs e mentiras, suas transgressões seriam expostas e o juízo viria com igual severidade. Essa parte do texto reforça a imparcialidade de Deus. Ele não tolera o pecado, independentemente de quem o cometa. Essa segunda parte de Ezequiel 21 nos ensina várias lições espirituais. Primeiro, o juízo de Deus é sempre justo e proporcional à transgressão. Segundo, a falsa segurança, seja em líderes humanos ou em práticas pagãs, é inútil diante da soberania de Deus. Por fim, o versículo 27 nos lembra que, mesmo em meio ao juízo, Deus não perde de vista seu plano redentor. A menção do Messias aponta para o fato de que, apesar do castigo, há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Na parte final de Ezequiel 21, somos conduzidos a refletir sobre as implicações espirituais do juízo de Deus e como essas verdades são aplicáveis às nossas vidas. O capítulo, que inicia com o anúncio do juízo e prossegue com as ações da espada de Deus, conclui revelando tanto a severidade do julgamento quanto a esperança de restauração. Esse equilíbrio entre justiça e redenção é uma das marcas do caráter divino que encontramos ao longo de toda a Escritura. Uma das mensagens centrais dessa parte é a inevitabilidade do juízo de Deus sobre o pecado. O povo de Israel, os amonitas e seus líderes são colocados sob a mesma espada. Isso enfatiza que Deus não tolera o pecado, seja entre seu povo ou entre as nações. O versículo 24 é um exemplo claro disso. Porquanto fizestes com que se lembrasse da vossa maldade, descobrindo-se as vossas transgressões, e aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, porquanto viestes à memória, sereis apanhados com a mão. Essa passagem nos ensina que, por mais que tentemos esconder nossas falhas ou ignorar nossos erros, Deus vê tudo e exige responsabilidade. No entanto, essa exposição das transgressões tem um propósito maior. Deus não age apenas para condenar, mas para corrigir e levar seu povo ao arrependimento. A espada é uma ferramenta de disciplina e também um instrumento que revela a necessidade de dependência total de Deus. Somos desafiados a olhar para nossa própria vida e considerar se temos vivido em obediência ou se estamos confiando em falsas seguranças. Outra mensagem poderosa é a declaração de Deus no versículo 27. Ao revés, ao revés, ao revés a porei. Também não será mais, até que venha aquele cujo é o direito, e a ele o darei. Essa promessa aponta diretamente para o Messias, Jesus Cristo. Apesar do juízo, Deus mantém o foco em seu plano redentor. O trono de Israel seria retirado temporariamente, mas a linhagem de Davi culminaria em Jesus, que estabelecerá seu reino eterno. Esse versículo nos lembra que, mesmo em meio ao juízo, Deus não abandona seu povo. Em vez disso, ele prepara o caminho para a redenção. A profecia contra os amonitas, nos versículos do 28 ao 32, reforça que o juízo de Deus é imparcial e universal. Assim como Israel enfrentaria as consequências de seus pecados, os amonitas, que zombavam e oprimiam Israel, também seriam julgados. O versículo 32 declara: ao fogo servirás de pasto, o teu sangue estará no meio da terra, não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse. Essa sentença mostra que Deus não faz acepção de pessoas ou nações quando se trata de justiça. Ele age de forma justa com todos, mostrando que ninguém está fora do alcance de sua autoridade. Essa parte de Ezequiel 21 nos convida a algumas reflexões práticas e espirituais. Reconhecer a santidade de Deus.
Deus é santo e justo, e suas ações refletem seu caráter perfeito. Precisamos reverenciar a santidade de Deus e levar o pecado a sério, sabendo que nossas escolhas têm consequências. Confiar na justiça divina. Às vezes, podemos nos sentir frustrados com a aparente impunidade do mal no mundo. Ezequiel 21 nos lembra que Deus julgará toda transgressão, tanto no presente quanto no futuro. Podemos confiar que Ele é justo e agirá no tempo certo. Viver em arrependimento. Assim como Israel foi chamado ao arrependimento, somos desafiados a examinar nosso coração e buscar viver em conformidade com a vontade de Deus. O juízo é também uma oportunidade para reavaliarmos nossas prioridades e nos voltarmos para Deus com sinceridade. Esperar no Messias, a promessa de aquele cujo é o direito, nos aponta para Jesus, o único que pode trazer verdadeira restauração e redenção. Mesmo em meio ao juízo, encontramos esperança em Cristo, que oferece perdão e uma nova vida àqueles que creem. Ezequiel 21 é uma poderosa lembrança de que Deus age de forma justa e soberana, mas nunca perde de vista seu plano de redenção. Que possamos viver com temor ao Senhor, confiando em sua justiça e aguardando com esperança o cumprimento de suas promessas em Cristo. Depois de refletirmos em Ezequiel capítulo 21, somos levados a reconhecer a santidade e a justiça de Deus, bem como a necessidade de viver em arrependimento e obediência. Este capítulo nos lembra que Deus julga o pecado, mas também oferece esperança por meio de seu plano redentor em Cristo. Convido você a orar comigo, entregando nossas vidas ao Senhor, reconhecendo nossas falhas e buscando sua misericórdia e direção. Que esta oração seja um momento de entrega e renovação espiritual. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, exaltamos o teu santo nome e reconhecemos que o Senhor é santo, justo e digno de toda reverência. Obrigado por tua palavra em Ezequiel capítulo 21, que nos ensina sobre a seriedade do pecado e a necessidade de vivermos em obediência e humildade diante do Senhor. Pai, queremos confessar nossas falhas e pedir que perdoe nossos pecados. Muitas vezes confiamos em nossas próprias forças ou buscamos segurança em coisas passageiras, em vez de depender plenamente de Ti, Senhor. Reconhecemos que somente o Senhor é a fonte de verdadeira segurança e salvação. Nos ajude a viver de acordo com a Tua vontade, nos afastando de tudo o que desagrada ao Teu coração. Obrigado porque mesmo em meio ao juízo, o Senhor não nos abandona, mas nos aponta para a esperança em Jesus Cristo. Ele é o Messias prometido, o Rei justo que veio para restaurar e redimir. Que possamos viver com os olhos fixos em Cristo, confiando em suas promessas e sendo guiados pelo Espírito Santo em cada decisão. Senhor, oramos também pelas nações e pelas pessoas ao nosso redor. Que o teu juízo traga correção, mas também conduza muitos ao arrependimento e à salvação. Usa-nos como instrumentos da tua graça para que possamos compartilhar o teu amor e a tua verdade com aqueles que ainda não te conhecem. Agradecemos por tua paciência e misericórdia, que nos dão oportunidades de nos voltarmos ao Senhor. Nos ajude a viver com humildade, reverência e gratidão, buscando te honrar em todas as áreas de nossas vidas. Entregamos nossas vidas a ti, Senhor, confiando na tua justiça, graça e fidelidade. Oramos no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado da santidade e da justiça de Deus, bem como da esperança que encontramos em seu plano redentor. Ezequiel capítulo 21 nos chama a refletir sobre a seriedade do pecado, a necessidade de arrependimento e a graça de Deus, que sempre aponta para a restauração em Cristo.
Que essa palavra inspire você a viver com humildade, obediência e confiança no Senhor, sabendo que Ele é justo e fiel em todos os seus caminhos. Caso tenha um pedido de oração ou precise de apoio espiritual, deixe seu comentário ou entre em contato conosco. Estamos aqui para orar por você e caminhar juntos em sua jornada de fé. Que o Senhor abençoe você e sua família, fortalecendo sua fé e renovando sua esperança a cada dia. Amém.